temos que repensar o que nós devemos entender por história no momento em que nós descobrimos ou nos damos conta de que esta situação excepcional foi o normal do ponto de vista daqueles com os quais nós nos identificamos e imaginamos cuja herança é a nossa, cujo testamento nós somos os testamenteiros deles, aqueles que foram massacrados, digamos, desde a construção das pirâmides. A história para ele era isso. Bom, então é necessário nós invertermos esse ponto de vista e compreendermos de um outro ângulo aquilo que chamamos de processo histórico, para então instaurarmos um verdadeiro estado de emergência. Eu traduzi isso, eu coloquei como epígrafe de uma coleção que eu dirijo na Boitempo, chamada de Estado de Sítio, para não chocar as pessoas, porque ele fala estado de exceção mesmo, todo mundo podia entender isso, revolução igual à ditadura do proletariado, que não era o que ele estava pensando mais, mas ele fala em um estado de exceção de verdade, verdadeiro. Um estado de exceção verdadeiro. Ora, só abrindo um parênteses, não é mera erudição, mas enfim, não queria entrar por esse caminho, porque na época, nos anos 20 e 30, o Walter Benjamin estava lendo um autor alemão, que é anátema, chamado Carl Schmitt, que depois tornou-se um ideólogo nazi, se rebaixou por oportunismo. Ele não era propriamente um nazista de convicção, era um grande jurista de direita, católico inclusive, que estava estudando a ideia de ditadura e estado de exceção. Então, o estado de exceção e ditadura repensado pelo Carl Schmitt é que está lá no Walter Benjamin, mas ele está polemizando com ele. Bom, e, portanto, quando ele fala em um verdadeiro estado de exceção, ele está pensando em revolução mesmo. Estado de exceção em relação ao que foi a normalidade da história, agora que era o outro estado de exceção. E eu traduzi. A segunda menção, para camuflar, eu trapaceei. Eu chamei de estado, um verdadeiro estado de emergência, um verdadeiro estado de urgência. É uma trapaça, mas é uma trapaça bem-vinda, porque não é uma escamoteação filológica total. Pelo seguinte... Portanto, ele diz assim, olha, o nazismo é a chave da história e para nós revertermos essa tragédia, nós temos que reinterpretar a história, instaurando um novo estado de exceção. Esse estado de exceção é a redenção social, socialista, comunista, como chamamos, ou o Messias, voltando como ele imaginava. Só que ele diz o seguinte, por isso que eu me permiti essa tradução que escamoteia as coisas. Ele diz o seguinte, quando ele pensa nesse verdadeiro estado de exceção, esse estado de urgência ou de emergência, ele está pensando, é claro, em revolução. E uma revolução muito especial. Para ele, a revolução não é a culminação de uma escalada do progresso. Essa revolução é um freio de emergência, é uma situação de emergência. Portanto, ela é declarada, ela se deflagra, ela acontece numa situação de emergência, como se nós puxássemos um freio de um trem que está indo na direção do abismo. Porque a história é uma história de uma catástrofe. Então, a revolução, para ele, era o último recurso antes do perecimento da humanidade. E quando ele diz isso, a revolução, ela não é aí ele corrige o Marx, corrige o progressismo do Marx. O Marx diz, as revoluções são as locomotivas da história. Ele fala, não. Desde que o nazismo apareceu e nós retrospectivamente vimos como é que a história se encaminhou para isso, portanto não é um acidente, não é uma aberração, não é uma selvageria, não é a barbárie, é uma barbárie, mas é uma barbárie que tem como resultado histórico. Desde que nós percebemos isso, nós portanto devemos entender a revolução não como uma locomotiva, mas como um freio de emergência. Alguém que num trem, em disparada, rumo ao abismo, puxa o freio de emergência para deter a catástrofe. Portanto, a revolução não é essa promessa, não é essa passagem a um degrau superior, a um novo patamar da história, subindo degrau em degrau, de modo de produção em modo de produção. Ele rifou tudo isso, de certa maneira, e compreendeu de um outro jeito. A maneira pela qual ele compreende essa emergência, para nós é interessante, porque ele diz o seguinte, a ideia de você olhar, progressista, de olhar para frente, para esse futuro que está sendo construído, ela tem que ser revirada do avesso, diz ele. E nós, esse horizonte de expectativas que se tem, que a revolução, portanto, é uma expectativa máxima, que vai ser desentranhada da própria situação que a história dos modos de produção até o capitalismo engendrou, ela tem que ser posta de lado e nós nos voltamos para trás, olhamos para trás, para o desastre acumulado, e nós, de certa maneira, essa expectativa, ela vem lá do fundo, lá de trás. Ela vem de todas as derrotas e todas as catástrofes e todos os desastres que a humanidade oprimida, esbulhada, sofreu, padeceu. Como se elas estivessem ainda inacabadas e esperando que nós, no momento específico, lá na frente, olhássemos para trás e fizéssemos elas ressuscitarem, ressurgirem. É como se as expectativas que o progressismo de todo o século XIX projetou lá para frente estivessem lá atrás. Nós fôssemos solicitados por expectativas que viessem lá de trás. Isto é, como se desde
pensando em 17, na Revolução de 17, o que aconteceu com a Revolução Russa, a Comuna de Paris, junho de 48, até as revoltas, as grandes revoltas, os grandes motins da Revolução Francesa, e mais para trás, a Revolução Inglesa, de revolução em revolução, de massacre em massacre, de desastre em desastre, houvesse uma espécie de coro de mortos que ainda não passaram para o outro lado, esperando que a gente faça alguma coisa e os tempos se reúnem. Por isso que o Brecht diz, esse cara é um rabino, é um Messias, que é uma concepção messiânica, mas ele poderia dizer, mas ele se suicidou, você poderia dizer para o seu amigo Brecht, mas o que você quer a essa altura, quando Stalin abraça o Hitler? Que você quer que eu seja o quê? Acredita em progresso? Não posso mais acreditar em progresso, só posso acreditar numa coisa, uma redenção de alguma coisa que vem lá de trás, e que faz com que, num certo momento da história, haja uma espécie de, não é um apocalipse, uma coisa se desvenda. Bom, a ideia de emergência, que a primeira, se eu fosse então periodizar a ideia de emergência, é esse momento, ela aparece pela primeira vez, ela é enunciada, um conceito que me interessa. Bom, a minha história, obviamente, vocês não vão encontrar em livro nenhum, isso é uma historiografia totalmente selvagem e pessoal, feita num escritório no bairro de Pinheiros, óbvio, não mais do que isso. A ideia de emergência, ela é enunciada pela primeira vez nesse momento, com todas as implicações históricas que eu lhe dei. O que era a República de Weimar, o que era o estado de exceção e assim por diante. E é claro que o estado de exceção que reaparece em Weimar, no sentido jurídico,